Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB. Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Cultura Geral. Hoje a gente vai tratar da reforma da Previdência. A ideia era fazer o painel, nós tivemos alguns contratempos aí de saúde, mas dá para a gente poder fazer uma discussão muito ampla a respeito da reforma da Previdência, tanto nos aspectos fiscais, né, e também na reforma de uma forma geral também, né? Eu acho que a gente precisa tratar desse assunto, é o assunto do momento, é o assunto que acomete toda a sociedade brasileira e vai interferir na vida de todas as pessoas. Então é importante que façamos esse debate, né? A gente vai começar essa série hoje, né? Esse painel, e vamos levar para a semana que vem. Provavelmente teremos mais 2 ou 3 painéis aí falando sobre a reforma da Previdência. Sejam todos bem-vindos nessa sala de bate-papo. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta. Hoje a gente está recebendo aqui o Tiago. Tiago, seja muito bem-vindo mais uma vez. É um prazer te receber para a gente poder tratar desse assunto que nos tem custado também muito caro, né? Tem custado muito caro. Agradeço pelo convite. Betão, voltando aqui há já um tempo que eu não vinha, né? Uhum. Mas, né, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Vamos ter que subir nos caminhões aí para poder fazer manifestações aí contra a reforma? Sim, vamos ter que fazer. Já estamos fazendo, né? Vários órgãos, a OAB, o Instituto de Estudos Previdenciários, do qual eu faço parte, já está movimentando com vários grupos, vários sindicatos, a ANFIP, que é a Associação Nacional dos Auditores Fiscais, também se movimentando contra a reforma, né? E a gente tem aí, mais recentemente, né, e envolvia outras questões, né, na questão da educação, mas os professores também já na luta aí contra a reforma da Previdência. Lucas, os aspectos fiscais é um desafio aí dentro dessa reforma da Previdência? Na minha opinião, Betão, é o maior desafio, os aspectos fiscais e tributários, dentro dessa reforma da Previdência. Inclusive, toda essa discussão, a reforma previdenciária em si só está acontecendo por uma questão financeira, tributária do Estado, que cada vez menos tem caixa desvinculado para aplicar em suas políticas públicas. E devido a isso, eles estão buscando de qualquer forma ter mais verba desvinculada para poderem gastar de forma discricionária. Ô Tiago, vamos começar esse bate-papo. O que nós podemos entender nessa proposta de reforma da Previdência? Bem, Betão, a reforma da Previdência, ela busca por vários meios reduzir os gastos com os benefícios previdenciários. Entre essas tentativas está a redução do valor dos benefícios, a fórmula de cálculo dos benefícios, assim como o endurecimento das regras para a concessão dos benefícios previdenciários das aposentadorias, né, dos benefícios de doença, pensão por morte. Então fica tudo aí enrijecido, dificultando assim o acesso do trabalhador aos benefícios para os quais ele vem contribuindo ao longo da vida. Então, esse é o aspecto principal da reforma, né? E busca também, aí, no futuro próximo, criar uma previdência não de repartição simples, ou seja, uma previdência como se fosse uma previdência privada, para que o trabalhador, né, vai se desvinculando ao longo dos anos do regime geral de previdência social. Bom, para as pessoas entenderem o que é o sistema de repartição e de capitalização, você poderia explicar? Sim, o sistema de repartição simples, que é o que a gente vive hoje no regime geral de previdência social e nos regimes próprios também dos servidores públicos, as contribuições feitas pelos trabalhadores vão diretamente, Betão, para o caixa da previdência, né, ou desses regimes próprios, e são distribuídos para todos os segurados. Não é criada uma conta vinculada a um segurado, a um servidor público. Então, vai para um caixa único. Vai para um caixa único. Então, muitas vezes, por exemplo, um segurado do INSS pode sofrer um acidente logo no início da sua carreira, né? Diante desse acidente, perder a capacidade para o trabalho
e tendo ali 12 contribuições ou menos que isso, por ser acidente de trabalho, ter concedido um benefício para o resto de sua vida. O cidadão vinculado já no sistema de capitalização não vai ter essas condições, ou vai receber, durante o restante de sua vida, um benefício bem menor, porque não há justamente essa solidariedade. Ele contribui, se ele contribuiu ali apenas por, não sei, 10 meses, por exemplo, sofreu um acidente, ele vai até, pela proposta, aparentemente, a um benefício mínimo de um salário mínimo, mas não vai ser condizente ali, às vezes, com a manutenção da vida desse segurado, né? E no sistema de capitalização, há sim a criação dessas contas individualizadas. Na proposta de reforma da Previdência, na verdade, há a proposta de ser criada uma conta nocional, que é chamada. Ou seja, as contribuições dos trabalhadores de hoje, a partir da instituição da capitalização, né, do sistema de capitalização, vai sim continuar pagando os benefícios de quem já está aposentado, de quem está recebendo uma pensão por morte, uma aposentadoria, um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez. Mas vai ficando registrado lá nessa conta nocional os valores que essa pessoa contribuiu para depois, no futuro, daqui a 30, 40 anos, calcular o valor da aposentadoria desse trabalhador. Então não vai ser criado, na verdade, embora a gente fale que vai ser criada uma conta individualizada, essa conta, nesse sistema nocional que vem sendo aplicado em alguns países da Europa, a gente está copiando isso, tentando copiar isso de lá, né? Essas contribuições então vão ser sim repartidas, mas no final das contas aí, para esses trabalhadores, o cálculo vai ser feito apenas em cima das suas contribuições ali, e ele só vai receber de acordo com aquilo que ele contribuiu, que ele efetivamente contribuiu. Então, se o cara ganha 5 mil, começou a trabalhar 10 meses, e ele teve um acidente, ele vai ter, não vai dar o teto, então ele vai receber pelo menos o mínimo. Isso, salário mínimo. Pelo menos. Isso depende de lei complementar, isso está apenas mencionado, né, na reforma, vai depender de uma lei complementar no futuro, mas é isso que o governo vem anunciando, pelo menos até agora. Esse sistema de capitalização funciona bem na Europa? Olha, sabemos que no Chile não teve muito sucesso. Isso. Eu te confesso, Betão, que eu não fiz ainda um estudo pormenorizado da Europa como vem funcionando esse sistema lá, tá? Esse sistema de conta nocional é um sistema novo, então, assim, a gente ainda não tem as repercussões. Você vê que no Chile demorou aí 30 anos para a gente ter esses resultados aí que a gente viu que foi um desastre, né? É um país que a gente vem falando aí que vem gerando suicídios, né? Uma taxa muito grande de suicídio de idosos que se sentem um peso para suas famílias porque estão recebendo aí benefícios menores que o salário mínimo do Chile, né? Então, é uma situação realmente social que a gente tem que pensar hoje, antes de fazer essa reforma, como que vai estar no futuro, né? A gente tem hoje, por exemplo, Betão, acho que cerca de 70% dos municípios do Brasil recebem mais dinheiro da Previdência Social, na verdade, seus moradores, né, recebem mais dinheiro da Previdência Social do que esse município recebe do Fundo de Participação dos Municípios. Né? Então, a gente tem que pensar como que vai sobreviver o comércio desses municípios daqui a 5, 10 anos, como que vai sustentar esses lugares. Mais de 25% das famílias brasileiras são sustentadas por idosos. Então, como que será aí no futuro, daqui a 5, 10 anos também, com essas pessoas recebendo menos ou talvez nem conseguindo se aposentar? Como vão ficar essas famílias? Então, a gente tem que lembrar aí desse exemplo do Chile, por exemplo, né, para pensar melhor no que está sendo feito hoje na reforma da Previdência. Ô Lucas, qual que é o principal desafio fiscal que tem aí dessa reforma? Você pensa numa situação mais desafiadora e mais latente assim para o governo? Betão, a grande questão é que o Brasil tem um problema arrecadatório, um problema tributário seríssimo, que inclusive muito mais amplo do que o financiamento da Seguridade Social em si. Apenas para esclarecer inicialmente, a Constituição de 88, ela preveu as contribuições sociais a fim de que fosse financiada a Seguridade Social. E essas contribuições elas vão se dar sobre as mais diversas fontes possíveis. Ela vai se dar sobre a folha de pagamento, tanto por parte do empregado quanto por parte do empregador. Ela vai se dar sobre as importações.
ela vai se dar sobre a venda de mercadorias, ela vai se dar sobre a prestação de serviços, ela vai se dar sobre a renda das empresas. Então, o legislador teve a cautela de garantir que toda a Seguridade Social fosse financiada por fontes diversas financeiras. O que aconteceu no decorrer do tempo? Todas essas contribuições sociais foram destinadas à União, são competência da União instituí-las e cobrá-las, e houve a famosa DRU, que no início o sentido da DRU era basicamente controlar, era servir como mecanismo de controle inflacionário e de controle financeiro do Estado, mas acabou virando, na verdade, uma muleta para a União, uma vez que ela pôde pegar 20% inicialmente de verba que era vinculada obrigatoriamente para a Seguridade Social, e a União passou a poder pegar esses 20% sobre todo o bolo que era destinado à Seguridade Social e gastar de forma discricionária, com o que bem entender. Com a saúde, com a segurança, construindo rodovias, na implementação de seus projetos públicos e por aí vai. Só que a DRU, em tese, ela teria um tempo determinado de vigência, a fim de se estabelecer o equilíbrio fiscal do Estado, e ela iria deixar de existir. Só que de forma reiterada, os governos prolongaram essa DRU no decorrer do tempo. Isso não é exclusividade de governo de direita, de governo de esquerda, todos fizeram isso. Tem até uma situação muito interessante que, antes do impeachment da Dilma, a Dilma apoiava a manutenção da DRU e tinha a bancada contrária contra a manutenção da DRU. A partir do momento que ela foi afastada, o PT passou a ser contra a manutenção da DRU, e a antiga oposição, que se tornou situação, passou a defender a manutenção da DRU, e não só manteve, como aumentou para 30%. Isso em meados de 2016. Então, o que acontece? Durante todo esse período, isso desde 94, as verbas que eram destinadas obrigatoriamente para a Seguridade Social, não só para a Previdência, mas para a Seguridade Social como um todo, foram subtraídas pela União e gastando isso no orçamento de forma discricionária, o que, sem sombra de dúvida, ocasionou uma perda enorme para o sistema da Seguridade Social. Muito se discute hoje que esses 30% não tiraram dinheiro da Previdência Social. E, de fato, de um período para cá, realmente não tirou da Previdência, mas tirou da Seguridade Social como um todo. Então, no próprio orçamento, se aquela verba é destinada para a Seguridade Social, você poderia remanejar parte do que iria para assistência social ou para a saúde, você poderia destinar à Previdência, e isso não foi feito. Isso não foi feito. E qual que é o grande problema que a gente tem atualmente? A gente vai passar por uma reforma previdenciária que vai ser mais um sacrifício social imenso. Já tivemos aí a reforma trabalhista, vamos ter a reforma previdenciária, vai ser um outro sacrifício social imenso, e vai ser simplesmente um analgésico, vai curar um sintoma de falta de caixa momentâneo que o governo tem, sendo que a estrutura financeira tributária do Estado brasileiro não vai ser resolvida. Então, daqui a pouco tempo, certamente vão ser necessárias mais reformas. Então, o que tem que se fazer no momento é pensar as fontes de financiamento de forma ampla, a fim de se resolver o problema, né? E não de se resolver um problema momentâneo e protelar para logo ali na frente. Tiago, como que a Seguridade Social vai ficar nesse contexto?
Olha, Betão, eu vejo que o cidadão realmente vai ficar desamparado em muitas situações diante da reforma da Previdência. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que eu fiz os cálculos, fiz as simulações. O cálculo da pensão por morte. O cálculo da pensão por morte, eu fiz uma simulação com um segurado que recebeu a vida inteira no teto. É bastante raro isso acontecer, claro, mas eu fiz a simulação justamente para mostrar a perda desses segurados. O segurado, tendo essa contribuição no teto a vida toda, uma pensão por morte que ele deixasse, ele vindo a falecer, seria hoje de R$ 5.400, por volta disso. Né? Com a reforma, essa média já cairia para 5.200. Mas o cálculo da pensão por morte é um cálculo que essa previsão lá, a gente espera que não passe dessa forma, é um cálculo muito desvantajoso para o segurado, para as famílias, para, né, as crianças que vão ficar muitas vezes, né? Veja que vai ser 60% do que esse segurado teria direito a título de aposentadoria por invalidez. E todos os cálculos de benefício estão sendo previstos para ser calculados da seguinte forma: 60% da média, mais 2% a cada ano que ultrapasse os 20 anos de contribuição. Então, o segurado que não tinha 20 anos de contribuição, contribuiu a vida inteira no teto, veio a falecer, o cálculo vai ser feito 60% dos 4.200, e desses 60% vai tirar 60% ainda. Então, ou seja, 60% dos 60%, digamos assim. O benefício que seria hoje R$ 4.400, cai R$ 1.900. Né? Então, isso aí vai ser uma mudança drástica para as famílias, né? É algo que tem que ser pensado, é algo que tem que ser mudado, certamente, na Previdência. Não faz sentido contribuições na vida inteira nesse valor e ter uma redução tamanha no valor de uma pensão por morte. Então, assim, a situação da Previdência vai ser realmente muito afetada, a Seguridade Social como um todo. A assistência social, ele falou que foi tirado muito dinheiro também, né, da Seguridade toda, com a DRU, o benefício assistencial previsto na LOAS, que a gente conhece realmente como LOAS, né? Também os requisitos de acesso a ele vão ser enrijecidos. Então, a situação realmente precária da Seguridade Social como um todo. Como é que a gente pode entender o direito previdenciário nesse momento que a gente está passando por transformações sociais gigantescas, né? Existe, de fato, alguma crise no sistema de repartição? Como o Lucas já deu um sinal ali, mas está tendo, apesar de ter a DRU, que o certo seria não desvincular né, essa receita da Previdência, mas ela tem essa desvinculação. Agora, para gerações futuras, corre algum risco de fato? Vai ser preciso fazer outras reformas, caso, mesmo que essa reforma passe, você acha que ainda vai precisar de mais ainda? Olha, a tendência no Estado brasileiro, infelizmente, é de sempre buscar essas soluções simples, né, para resolver os problemas. Analgésicas. O próprio Lucas falou aqui, né, mostrou isso, de que essas reformas que estão sendo feitas não estão atingindo ali realmente o cerne ali da questão que deveria ser resolvido. Então eu acredito que, infelizmente, no futuro, eu não sei, daqui a 15, 20 anos, provavelmente terá alguma outra reforma, alguma outra mudança nos benefícios previdenciários, né? E, infelizmente, sempre em desfavor do segurado, sempre em desfavor do trabalhador. Esse sistema está tendo menos contribuições do que teve em outros tempos, Ante? Ah, sim, com certeza. Eu até conversei aqui com o Lucas. O Lucas é especialista na questão, mas eu vou adentrar um pouco aí. Vendo gráficos do INSS, a gente vê que todo mês ele apresenta um gráfico das suas contribuições, dos seus gastos, do número de benefícios, né? E eu gosto de ver sempre o gráfico que eles lançam em janeiro, que representa o ano anterior, e eles fazem um estudo também dos 10 anos anteriores. E a gente pega esse gráfico e vê que de 2008 até 2014, a Previdência urbana, né, que tem os trabalhadores rurais que não contribuíram, mas a Previdência urbana, ou seja, os trabalhadores que realmente contribuem, né, e contando também a contribuição patronal, isso tudo, foi superavitária. E quando você compara esse gráfico da receita, do recolhimento do INSS, dos seus gastos e tudo, você vê que de 2008 a 2014, você compara com o gráfico do desemprego, você vê que foi um período em que o desemprego estava muito baixo,
de 2008 até 2014. Né? Depois veio a crise econômica, a coisa toda, aumento do desemprego, hoje está em 12 milhões, alguma coisa assim, de desempregados. Então, uma solução seria gerar empregos. Né? E a gente teve aí, por exemplo, uma reforma trabalhista que não serviu para gerar empregos, muito pelo contrário. A gente vê aqui dados de quando ela entrou em vigor para hoje, o aumento no desemprego. Então, o aumento do desemprego implica também na redução da arrecadação do INSS. Então, são políticas que visam solucionar um déficit do Estado, um déficit da Previdência, tirando o poder de compra do trabalhador. Então é uma política muito perigosa, porque no futuro a gente sabe que a economia não vai conseguir movimentar dessa forma. Eu citei aqui mais cedo a situação dos municípios, né, por exemplo, que recebem, já está complicado? Que recebem boa parte do dinheiro que entra nesses municípios da Previdência Social. Então realmente é um cenário que pode ser um cenário caótico. Hoje mesmo o Senado lançou um estudo, né, de que mesmo com a reforma da Previdência, até 2024 ainda vai haver déficit nas contas do governo, no mínimo até 2024. Né? Então, realmente, o Lucas deixou bem claro aqui, estão mexendo em algo que não vai solucionar o problema aí das contas do governo ainda. Deixa eu só fazer um complemento, que ele tocou num ponto muito interessante. Tem se falado que no decorrer de 10 anos, me parece que vão economizar 1 trilhão de reais. 1 trilhão e 200, né? 1 trilhão e 200. Isso significa 1 trilhão e 200 a menos injetado na economia, principalmente em relação ao consumo. Uma pessoa aposentada, uma pessoa que recebe um benefício previdenciário, essa pessoa não poupa dinheiro. Tudo o que ela recebe, ela gasta. Então esse dinheiro vai direto para a economia, vai direto para circular o consumo. A partir do momento que deixa de ter esse gasto, para onde vai esse dinheiro? A gente não sabe. Acredito que grande parte vai para pagar dívida, vai para alimentar juros da dívida ativa e por aí vai. Rolar a dívida pública. Da dívida ativa, não, da dívida pública. E tem um outro fato interessante. Grande parte da tributação brasileira se concentra sobre o consumo. Então, a partir do momento que o Estado paga esses benefícios são convertidos em consumo e o Estado arrecada novamente. Então não é um benefício que você está pagando e não tem retorno nenhum. Esse dinheiro está voltando para o Estado, seja em forma de ICMS para o Estado federal, para o ente federativo, seja em forma de PIS e COFINS para a União. Então, e sem contar que isso gera empregos, isso gera movimentação empresarial, isso gera faturamento de forma geral, contratação de serviços. Então, as coisas não são tão preto no branco como se parece. Deixa eu fazer um intervalinho, vou fazer um intervalo, tomar uma aguinha, daqui a pouquinho a gente volta com mais Cultura Geral. Não sai daí que o papo está muito bom. Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB. A NL Shops é uma empresa inovadora e diferenciada que se destaca mais e mais a cada dia neste tão concorrido mercado cervejeiro devido à alta qualidade do seu chopp e da sua cerveja artesanal. E claro, por ter como princípio a excelência no atendimento ao cliente, entendendo que cada um de seus clientes é único e por isso merece um atendimento personalizado e exclusivo. Ofereça para seus convidados o chopp da NL Shops ou a Zig Zag Beer, a melhor cerveja artesanal da região. Não perca tempo, contrate já a NL Shops. O caminhão do Bota Fora do Aedes está passando pelo seu bairro. Vamos botar o Aedes fora de Nova Lima. Que outro dia mesmo eu cheguei em casa e tinha um papelzinho na porta da prefeitura falando Bota Fora. E cheguei aqui no salão e eu comentei com o pessoal. Quando eu fiquei sabendo dessa notícia, aí eu me alegrei. Lá em casa mesmo tinha muitas coisas, né? E eu tava sem o que fazer, como é que eu ia fazer? Então eu joguei sofá velho, pus lá na rua lá e o pessoal fez uma limpeza maravilhosa. É um trabalho fantástico, tem que ser feito constantemente mesmo. O Bota Fora é todo dia.
A pessoa saber respeitar, ter educação para a nossa cidade. A prefeitura fazendo e a gente ajudando, né? Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB. Bom, Lucas, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Como é que a gente pode perceber todas essas reformas, né? Quando a reforma tributária, ela seria, o Walter, né, que esteve aqui no programa, estava falando, a reforma tributária, ela seria a primeira a ser feita antes de qualquer outra reforma? Seria o ideal fazer a tributária primeiro, para que talvez se resolvesse essas pendengas todas? Betão, sem sombra de dúvida nenhuma, a questão tributária no Brasil está parando o país, e já não é de hoje. A gente tem uma questão muito séria de guerra entre os entes federativos, em que cada um tenta cobrar um pouco menos de tributo para atrair as empresas, e isso diminui a arrecadação do Estado de uma forma geral. Não tem ganhadores com esse tipo de jogo de interesses. É a famosa guerra fiscal, né, que se chama de guerra fiscal. O Brasil enfrenta um problema muito sério, que é em relação à concentração massiva da sua tributação no consumo, e não se tributa a renda. A tributação da renda é um problema no mundo inteiro hoje em dia. No mundo inteiro se discute a necessidade de se tributar a renda de uma forma cada vez mais progressiva, mas no mundo globalizado isso virou quase que um ideal inatingível, porque tenta-se tributar a renda, a empresa sai do país. A empresa desloca atividades da sua rotina empresarial para outros países e mantém aqui apenas a parte comercial. Então isso é discutido no mundo inteiro. O grande problema no Brasil é que a gente tem situações crônicas que já perduram no tempo, desde a Constituição de 88 e mesmo antes dela, e que nunca se resolvem. Vem sempre paliativos, o Estado sempre na sanha arrecadatória, impondo cada vez mais obrigações acessórias ao contribuinte, porque grande parte das vezes o grande problema não é nem o tributo em si, mas o custo que você tem para se calcular o tributo, para cumprir a obrigação e recolher o tributo no final das contas. Uhum. Então isso é um sério problema. A gente tem um outro enorme problema, que é a cumulatividade. A cumulatividade ao meu ver, é um dos grandes aspectos que trava o comércio internacional brasileiro, porque à medida que o produto da cadeia inicial, na cadeia final, vai acumulando com o tributo que foi cobrado na cadeia anterior, isso encarece o preço final do produto. Em tese, isso não poderia ser exportado, então você tem um mecanismo pífio de compensação no Brasil que não funciona, então o Brasil acaba exportando tributos, e é óbvio que perde competitividade nesse mundo globalizado, e a gente fica fadado a ser um país produtor de insumos agrícolas. Às vezes as pessoas acham que isso não tem nada a ver com a reforma da Previdência, mas tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver, tem tudo a ver. Uhum. Na verdade, o Brasil precisa de uma nova visão de Estado. Essa visão de Estado burocrático, de Estado provedor, isso já não funciona mais. É óbvio que tem que resguardar os interesses, principalmente das pessoas menos desfavorecidas. A gente tem que levar em consideração que o Brasil é um país extremamente desigual. Agora, cabe ao Estado mais que nunca focar e concentrar as suas forças no combate à desigualdade social. Uhum. E não em fomento de atividades econômicas que por si só já poderiam
se autogerir. É óbvio que tem que fiscalizar, porque a gente sabe o que acontece se não tem fiscalização. Mas esse paradigma de Estado burocrático e provedor que o Brasil tem até hoje, isso precisa de acabar. Tiago, o que a gente pode pensar de uma previdência futura com relação a esse mundo do trabalho tão diferente do que a gente teve em outros tempos? Nem tanto tempo assim, né? Mas a gente estava conversando aqui umas 2 ou 3 semanas, falando com o professor Walter Lobato, que esteve aqui. Ele falou assim: nós estamos com um problema seríssimo, porque você tem uma empresa que está sediada nos Estados Unidos, que vende aqui e a gente não recolhe nada. E isso acaba, de fato, esbarrando em todas as políticas públicas e políticas sociais também. A Previdência também vai ter que se reinventar também nessa condição e ajudar nessa administração também arrecadatória também. Como é que você pensa tudo isso? Então, o que acontece com a Previdência hoje, e eu acho que vai piorar ainda com a reforma em relação à arrecadação, que as pessoas não têm também uma educação financeira, as pessoas não têm uma educação financeira, não sabem da importância da contribuição previdenciária, e quem pode hoje não contribuir, né, é obrigado a contribuir, mas pode não contribuir, como segurado contribuinte individual, né, são os autônomos, eles acabam não contribuindo, são segurados obrigatórios, deveriam contribuir, né, a Receita há alguns anos aí tomou algumas medidas contra essas pessoas, contra algumas classes específicas, né, advogados, médicos, dentistas, né, que não estavam contribuindo para a Previdência. Então ela cruzou os dados lá e foi atrás dessas pessoas cobrando. Mas as pessoas com a reforma vão ficar menos incentivadas ainda, elas não vão saber, vai ser praticamente impossível programar uma aposentadoria com a reforma da Previdência, porque é algo que a gente vem chamando de gatilho na reforma, que é o quê? O aumento da idade mínima para a aposentadoria com o aumento da expectativa de vida do brasileiro. Então pode ser que daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, a idade mínima para a aposentadoria não seja 65, seja 66. Daqui a 10 anos seja 67. Então o trabalhador entrando hoje no mercado de trabalho não vai conseguir programar uma aposentadoria dessa forma. Tá? Então isso não vai incentivá-lo também a contribuir para a Previdência. E assim, a reforma trabalhista trouxe alguns mecanismos, né, algumas alterações, tivemos algumas alterações também de entendimento jurisprudencial que facilitam aí um trabalho informal, digamos assim, ou a pejotização, né, que eles vêm fazendo, né, que isso seríssimo problema. Isso é outro sério problema, porque reduz também a arrecadação da Previdência. Então a gente vê que além da redução, vai reduzir o valor dos benefícios previdenciários, vai dificultar o acesso a eles, mas vai também reduzir a arrecadação previdenciária com a reforma da Previdência, com certeza. Qual que é o principal desafio do IEPREV hoje? Nosso desafio é juntar, né, várias entidades civis, né, na busca de entrar em contato aí com seus representantes no Congresso Nacional, os deputados, os senadores, né? O IEPREV apresentou emendas à reforma da Previdência, né? E então a gente entrando em contato com esses deputados para apresentar esses projetos de alterações no texto, né? Essas alterações tão gravosas, nos juntamos com outros institutos de direito previdenciário do Brasil e fizemos essas propostas. Estamos fazendo também manifestações, né, junto com outros órgãos, principalmente os dos auditores fiscais da União, né, que estão bem cientes aí, que eles que controlam a arrecadação, né, eles sabem o que está acontecendo, quanto dinheiro entra, quanto dinheiro sai, o que deveria ser feito. E é isso, é lutar mesmo aí para tentar barrar essa reforma, ou pelo menos, né, alguns ajustes, certamente, Previdência, assim como qualquer estrutura do Estado, de vez em quando precisa sim de algum ajuste, né, algumas mudanças, né, para se adequar às mudanças da sociedade. Mas essas mudanças aí que estão sendo propostas, né, eu costumo falar que não é a reforma da Previdência, porque quando a gente vai reformar, a gente pensa em algo bom. A gente vai reformar a nossa casa, a gente vai trocar um piso, trocar um telhado, mas é deixar uma coisa bonita, né? Com a reforma da Previdência, na verdade, a gente vai se julgar o chão, vai se derrubar tudo. Então a gente, né, fica bem preocupado com essa situação.
Ô Lucas, o que o trabalhador pode esperar? Qual o recado que você deixaria, você que é especialista em direito do trabalho, qual que é o recado que você deixaria para essa turma que está batendo cartão até hoje, né? Bom, Betão, inevitavelmente, com a reforma da Previdência, se passar nesses termos que estão aí, a gente vai esperar que as pessoas trabalhem durante um período maior. Isso é inevitável. É de se esperar que aconteçam mais acidentes do trabalho. É de se esperar que surjam mais doenças ocupacionais. Existem trabalhos, determinados tipos de emprego que afetam a saúde do homem. Isso é inegável. A vida do homem não pode ser só levantar e... Não pode ser só levantar e trabalhar, né? Não que eu não ache também que uma reforma não tenha que ser feita, a reforma tem que ser feita. Mas não ao ponto de se sacrificar completamente a saúde, a vivência, o bem-estar do trabalhador, que é a grande maioria da população brasileira, a fim de se resolver, o que eu acabei de falar, fazer esse sacrifício todo para resolver uma situação momentânea de caixa da União. Então, esse é o grande problema. Falando especificamente do que se esperar, a gente tem visto cada vez mais o próprio Estado também influenciando a pejotização, né? Então, cada vez menos a gente vai observar a relação tradicional de emprego, e eu acredito que a gente vai passar a ver prestações de serviço autônomo e cada vez mais a pejotização, porque com a pejotização, estou explicando o que é pejotização, é basicamente criar uma pessoa jurídica para uma pessoa física prestar determinado serviço. Com esse fenômeno a gente vai ver queda de arrecadação tributária, porque você tem uma vantagem imensa, você não vai recolher INSS principalmente, vai recolher, a maioria dessas empresas são constituídas pelo Simples Nacional, então você tem uma alíquota pequenininha ali, que já engloba imposto de renda, INSS, PIS, COFINS. Então, o futuro, inegavelmente, se for nesse caminho aí que a gente está vendo, vai ter mais perda de arrecadação previdenciária e novas reformas serão necessárias. Bom, chegamos ao final aí do programa Cultura Geral, agradecendo aqui ao Tiago, mais uma vez, muito obrigado pela participação, Tiago, e Dr. Lucas, muito obrigado a todos vocês dois, foi um prazer, e semana que vem estaremos de volta com mais Cultura Geral. Um grande abraço, até segunda-feira, se Deus quiser. Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB.